Olá pessoal, aqui é Marcelo Gama e essa é mais uma dica do professor. Essa dica número 5 eu chamei de princípio de indução sem traumas e essa é a parte 1. Aqui você pode ver um resumo dos principais tópicos que vamos abordar nesse vídeo. Eu vou iniciar explicando como funciona o processo da observação e descoberta de padrões. Depois nós vamos ver como podemos comprovar aquele padrão que foi descoberto. Em seguida eu vou apresentar para vocês o princípio de indução finita. E para concluir, eu vou mostrar dois exemplos de aplicação desse princípio. Como funciona o processo da descoberta de padrões? Existem inúmeras situações, tanto no mundo real quanto no estudo teórico, onde podemos observar o surgimento de padrões. Nessa primeira figura está representada uma sequência que é muito comum na natureza. Ela é chamada sequência de Fibonacci. Ela é caracterizada pelo fato de cada número ser a soma dos dois anteriores, como você pode observar. Nessa segunda figura, nós temos uma estrutura chamada de fractal. Um fractal é composto por cópias cada vez menores de si mesmo, formando a estrutura toda. Nessa terceira figura, esses números aqui embaixo, eles representam a quantidade de esferas utilizadas para formar esses triângulos. Por isso, são chamados de números triangulares. E, obviamente, existe uma lei de formação para esses números. Agora eu vou explicar para vocês como funciona o processo da descoberta de padrões. Para isso, eu vou utilizar um modelo que é um torneio de futebol com as seguintes características. O torneio é formado por N equipes. Cada equipe joga contra todas as outras uma única vez e eu quero saber qual é o número total de jogos e se tem um padrão que me dá uma lei de formação para essa quantidade de jogos. Para duas equipes, que eu vou chamar de A e B, nós temos o jogo A contra B, totalizando um único jogo. Para três equipes, A, B e C, nós temos A contra B, A contra C, o que nos dá 2 jogos. Nós ainda temos B contra C, dando mais um jogo, e isso totaliza 3 jogos. Para 4 equipes A, B, C e D, nós temos 3 jogos para o A, contra B, C e D. Ainda falta B contra C e B contra D, dando mais 2 jogos. E finalmente C contra D, que é mais um jogo. E agora temos um total de 6 jogos. Então vem a pergunta, qual a quantidade de jogos que podemos esperar para 5 equipes? Se seguimos o padrão de um jogo para 2 equipes, para 3 equipes 2 mais 1, para 4 equipes 3 mais 2 mais 1, podemos pensar que para 5 equipes são 4 mais 3 mais 2 mais 1, que nos daria um total de 10 jogos. Vamos observar como seria a tabela para 5 equipes. O A teria 4 jogos, restaria para o B mais 3 jogos, restaria para o C mais 2 jogos e, finalmente, o último jogo D contra E. Nesse caso, seria 4 jogos na coluna do A, mais 3 na coluna do B, mais 2 na coluna do C e, finalmente, 1 na coluna do D, dando 10 jogos. Com esse exemplo, nós vemos que a nossa hipótese estava correta. Observando os resultados obtidos até agora, podemos tentar estender nossa hipótese para N equipes. Então, deveríamos ter N-1 jogos por causa da primeira equipe, mais N-2 jogos por causa da segunda equipe, e assim por diante, até um único jogo realizado entre as duas últimas equipes. Agora que foi observada uma lei de formação ou um padrão para a quantidade de jogos realizados, qual seria o processo para comprovar se esse padrão é ou não verdadeiro? Podemos formular algumas opções. A primeira é continuar fazendo tabelas e contando a quantidade de jogos. Por exemplo, para 6 equipes, A, B, C, D, E e F, a tabela completa seria essa, que dá um total de 15 jogos. Novamente, o padrão se repete: 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Se seguirmos a opção de continuar fazendo tabelas, nós vamos precisar fazer isso para 7 equipes, 8 equipes, 9 equipes e assim por diante. Obviamente, essa não é uma boa escolha. Existe uma segunda opção, que é a mais comum entre as pessoas que ainda não conhecem o princípio de indução. Depois de comprovar que o padrão funciona para alguns números, você pode simplesmente aceitar que o padrão continua verdadeiro para todos os valores de n. Só que isso pode levar você a cometer um erro muito grave,
como eu vou mostrar a seguir. Como exemplo, vamos observar o que acontece com essa expressão n² mais n mais 41, quando nós pegamos os valores consecutivos de n. Se você observar essa tabela, para todos os valores de n, de 0 até 39, o valor obtido através dessa expressão é um número primo. Então é natural fazer a seguinte pergunta: será que essa expressão vai gerar sempre números primos? O próximo valor que não está listado na tabela é n igual a 40. Então vamos ver de perto o que acontece com n igual a 40. Substituímos n igual a 40 na expressão e simplificamos até obter o resultado que P de 40 é igual a 41 vezes 41. Ou seja, o valor obtido para essa expressão quando n igual a 40 não é um número primo. E isso mostra que não é uma boa ideia assumir que uma expressão é sempre verdadeira a partir da análise de apenas alguns valores. Se a opção 1 é inviável, porque não vamos ficar calculando o valor de uma expressão indefinidamente, e a opção 2, que é assumir que uma expressão é verdadeira a partir da análise de alguns valores, não funciona, que outro método nós podemos utilizar para comprovar que um determinado padrão é verdadeiro? Aí entra em cena o chamado princípio de indução finita. O princípio de indução finita ele é inspirado numa brincadeira muito comum feita com dominós, onde é colocada uma grande quantidade de dominós em fila, de tal forma que, se você derrubar um único dominó, cada dominó se encarrega de derrubar o próximo. Sistematizando essa brincadeira do dominó, nós podemos encontrar 3 passos. No passo 1, você empurra o primeiro dominó. Em seguida, você se certifica que acontece indefinidamente a repetição dos 2 seguintes passos. No passo 2, uma determinada peça do dominó cai. E no passo 3, essa peça que acabou de cair acaba por derrubar a peça seguinte. Se você se certificou de colocar as pedras numa distância suficientemente próximas, os passos 2 e 3 automaticamente vão se encarregar de derrubar todas as outras peças do dominó. Agora vamos tentar reformular essa situação do ponto de vista matemático. O que queremos provar, na verdade, é que uma dada afirmação é válida para todos os números naturais a partir de um certo valor inicial que vamos chamar de n0. No caso do dominó, o passo 1 seria você empurrar o primeiro dominó. E o passo 1 reformulado seria: você se encarrega de verificar se a afirmação vale para o n inicial. No passo 2 do dominó, você observava que uma certa pedra tinha acabado de cair. O passo 2 reformulado seria: você supõe que a afirmação vale para n igual a k. Isso nada mais é do que você reescrever a afirmação feita, simplesmente substituindo n por k. No passo 3 do dominó, você precisa ter certeza que a peça que acabou de cair vai derrubar a peça seguinte. Uma reformulação matemática disso seria: da mesma forma que você tomou o cuidado de fazer com que cada peça derrubasse a próxima, você também vai ter que provar que, se a afirmação vale para n igual a k, com certeza ela também vai valer para n igual a k mais 1. Agora vamos ver 2 exemplos de como isso funciona na prática. O primeiro exemplo, que é o problema mais tradicional no estudo de indução, diz que a soma dos n primeiros números naturais é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Observe que no exemplo 1 é dito que essa expressão vale para todo n a partir de 1. Portanto, o nosso n inicial é 1. O passo 1 da indução seria você verificar que essa afirmação vale para n igual a 1. Você simplesmente vai substituir n igual a 1 nos 2 lados da expressão dada. Do lado esquerdo, você terá apenas uma parcela, que é n igual a 1. No lado direito, você substitui n por 1, faz os cálculos e obtém como resultado também o número 1. Portanto, como a igualdade é verdadeira, você acaba de provar o passo inicial, ou seja, você acaba de derrubar o primeiro dominó. E como seria o passo 2? Você acaba de observar que o 40º dominó acaba de cair. Reformulando isso matematicamente, dizemos o seguinte: assuma que a afirmação é válida para n igual a k. Finalmente, no passo 3, nós queremos provar o seguinte: se a afirmação foi válida para n igual a k, então ela também vai ser válida para n igual a k mais 1. Isso é como se o dominó k derrubasse o dominó k mais 1.
vamos escrever o que de fato nós queremos provar. Queremos provar que essa expressão, agora incluindo k mais 1, é igual a k mais 1 vezes k mais 2 sobre 2. E como nós vamos saber qual é a forma que a expressão toma para n igual a k mais 1? Nós simplesmente substituímos n igual a k mais 1 nessa que é a expressão inicial. Agora, finalmente, chegou a hora de provar que o dominó k derruba o dominó k mais 1. Ou seja, se a expressão for válida para n igual a k, ela também vai ser válida para n igual a k mais 1. Para n igual a k mais 1, nós somamos todos os inteiros até k mais 1. E observamos que essa soma até o k é exatamente a expressão obtida no passo 2, que tem como valor k vezes k mais 1 sobre 2. E aqui adicionamos a última parcela, k mais 1, que está aqui. Como esta parcela tem denominador 2, para facilitar nossa vida, nós fazemos o mesmo com essa aqui, multiplicando e dividindo por 2. O próximo passo é observar o que essas duas parcelas têm em comum, para que a gente possa fatorar, evitando assim uma boa quantidade de cálculos. Observe que as duas parcelas têm o fator k mais 1 e as duas parcelas têm denominador 2, e são esses dois termos que nós vamos fatorar. Fatorando k mais 1 sobre 2, na primeira parcela resta somente o k, e na segunda parcela resta somente o 2. Finalmente, nós podemos escrever que esta soma é igual a k mais 1 vezes k mais 2 sobre 2. E essa é exatamente a expressão que queríamos obter. Ou seja, o dominó k, que está escrito aqui, acabou derrubando o dominó k mais 1. Quer dizer, da expressão para n igual a k, nós conseguimos chegar na expressão para n igual a k mais 1. Como k é um número natural maior ou igual que 1, isso significa que a mesma coisa pode ser feita para 1, 2, 3 e assim por diante. A conclusão é que a afirmação é verdadeira para todo n maior ou igual que 1. Agora vamos tentar um exemplo mais interessante, que é mostrar que um fatorial sempre ganha de um exponencial. Nesse caso em particular, exponencial de base 3. Mas nesse caso, isso só acontece a partir de n igual a 7. No passo 1, nós precisamos verificar se a afirmação realmente vale para n igual a 7. Se você tentar verificar essa afirmação para n menor que 7, provavelmente não vai funcionar. Por exemplo, para n igual a 6, note que o fatorial de 6 ele é menor do que 3 elevado a sexta. Já para n igual a 7, a afirmação é verdadeira. No passo 2, você simplesmente vai supor que a expressão é verdadeira para um certo valor n igual a k. Ou seja, o fatorial de k é maior do que 3 elevado a k. E vamos usar essa informação para provar a mesma expressão, só que para k mais 1. O que queremos no passo 3? Nós queremos provar que a mesma afirmação feita anteriormente é válida, só que agora para n igual a k mais 1. Ou seja, queremos provar que o fatorial de k mais 1 é maior do que 3 elevado a k mais 1. E como nós sabemos que é essa expressão que tem que ser provada? Nós simplesmente substituímos n igual a k mais 1 nessa que é a expressão original. Agora chegou a hora de provar que a expressão realmente é válida para n igual a k mais 1. É um fato conhecido que o fatorial de k mais 1 pode ser escrito como k mais 1 vezes o fatorial de k. E o passo 2 nos dá uma informação sobre o fatorial de k. Ele diz que o fatorial de k é maior que 3 elevado a k. Como esse fator é igual a esse, mas esse fator é maior do que esse, nós podemos dizer que esta expressão é maior do que essa. Note que se no lugar de k mais 1 nós tivéssemos um fator 3, nós poderíamos multiplicar e obter 3 elevado a k mais 1. Só que aqui não tem 3. Mas o k é maior ou igual que 7, porque no ponto de partida, que é o passo 1, nós provamos que a expressão é válida para k igual a 7. Dessa forma, o k mais 1 é pelo menos 8, que com certeza é muito maior do que 3. Como k mais 1 é maior do que 3, nós podemos simplesmente trocar k mais 1 por 3
desde que a gente escreva o sinal de maior. Para concluir, 3 vezes 3 elevado a k é exatamente 3 elevado a k mais 1. Ou seja, k mais 1 é maior que 3 elevado a k mais 1, que era o que nós queríamos provar. Dessa forma, a afirmação é verdadeira para todo n maior ou igual que 7. Dessa forma, está provado que o fatorial de k mais 1 é maior que 3 elevado a k mais 1, desde que você tome valores maiores do que 7. Ou seja, a nossa afirmação é verdadeira para todo n maior ou igual que 7. Assim nós chegamos ao final de Princípio de Indução, parte 1. Eu sou Marcelo Gama e essa foi mais uma dica do professor. Se você tiver interesse em receber outras dicas como essa, é só acompanhar meu trabalho através das redes sociais. Você pode curtir minha página no Facebook, facebook.com/dica do professor. Você pode me seguir no SlideShare em pt.slideshare.net/marcelogama19, ou você pode simplesmente assinar o meu canal no YouTube. Se você acha que essa dica pode ser útil para alguém, compartilhe com essa pessoa. Com certeza ela vai ser muito grata a você. Obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.